queria agradecer também, obviamente, de poder me manter conectado a vocês, né, pelo viés aí do Agita. Vou procurar ser breve. O passador. Bom, só uma coisa bem simples. Eu entrei no site da Secretaria de Estado da Saúde, procurei lá Agita São Paulo, aparece 269 itens, mas é impossível de achar alguma coisa por esse caminho do site da Secretaria. Então, acho que valeria a pena uma interlocução, já que vocês vão ter reunião semana que vem, ver como que a política, eu considero, né, o Agita São Paulo uma política do Estado de São Paulo de promoção da atividade física, fique melhor visível. Porque apesar de aparecer vários registros, quando você clica ali nos itens, a gente não chega a encontrar, de fato, o Agita São Paulo. Eu acho que eu vou falar mais no viés político aqui, né? Eu estou trabalhando atualmente num programa de pós-graduação de mudança social e participação política, então, obviamente, que minha fala está um pouco carregada nesse sentido, que é o que eu tenho desenvolvido também lá na USP Leste, nas políticas de promoção da atividade física. Então, recentemente, isso faz parte, né, do sistema se comprometer com indicadores. Então, todos os municípios, estados se comprometeram com indicadores. São 23 indicadores. O primeiro tem as 4 doenças faladas aqui por diversas vezes, que são as que mais impactam. Há uma diferença aí da taxa de número para cidades maiores ou menores. O que eu acho que seria bem interessante é saber como que os municípios do estado de São Paulo estão comprometidos com essas metas de indicadores e como que a atividade física está inserido nisso. Então, acho que isso seria uma forma também de cobrança. Bom, você está se comprometendo a diminuir óbito, diminuir internação, etc. Como que a atividade física está presente. São Paulo tem um site específico, programa de metas, e a meta 11 do município de São Paulo é ampliar em 20% a taxa de atividade física. Não vou detalhar aqui, mas tem uma série de ações que são feitas. Quer dizer, como que o Agita está inserido junto a essas questões. Então, aí vai desde reforma dos clubes da comunidade até construção, reformas de espaços, enfim. Então, eu acho que há alguns municípios que têm se comprometido com metas. São Paulo, obviamente, que é interessante ter uma meta para atividade física, mas isso poderia ser reverberado para os outros municípios através de toda a rede de interlocutores regionais. Ainda que a gente saiba que uma meta posta no papel não necessariamente vai ser cumprida, mas acho que é uma forma de movimentar também essa cadeia de plano diretor, que eu acho que a BA que falou, alguém comentou em plano diretor da cidade, isso é importante. Eu vou contar também algumas coisinhas que eu vi durante o ano, acho que é interessante. A instituição da Magic Paula, ela fez um curso de formação de secretários de esporte no Vale do Ribeira, usando o consórcio regional, durante um ano, financiado pela Microsoft. O programa se chamava F5, né, que é a tecla de atualização do computador, e trabalhou, lembrando que a Secretaria de Esportes é aquela que tem menos recursos, geralmente, para se movimentar as políticas públicas. São pessoas que muitas vezes não passaram por uma formação política, de gestão, e eles desenvolveram simplesmente, às vezes, questões assim de como captar recursos, como prestar conta, como brigar por recursos dentro da prefeitura, e tiveram resultados bastante expressivos. E teve 2 viés do treinamento. Um treinamento de gestão em política pública para essas pessoas, e outro de capacitação mais técnica para os professores da rede. Então, eles trabalharam nessas 2 vertentes durante um ano, financiado pela Microsoft. Eu acho que é um movimento que a Agita tem know-how, conhecimento, enfim, para formar gestores que trabalhem com a política de esporte, ou atividade física, ou, se a gente quiser usar um termo só, também acho que aí não é uma questão de discussão acadêmica, né, mas de formação de gestão mesmo. Outra experiência que eu achei bem interessante, é mais antiga, mas eu descobri recentemente, o governo do Estado de Minas Gerais desenvolveu um guia para a criação de fundos municipais de esporte. Então, como as secretarias têm uma fatia do bolo muito pequena, quer dizer, como você criar um fundo de esporte para você pegar os recursos fiscais, né, do município e investir no esporte. Então, eles desenvolveram uma cartilha para os gestores de esporte de Minas Gerais para desenvolverem e formarem uma fundação de esporte. Eu acho que é uma solução também do ponto de vista, cada vez com recursos mais, né, parcos, enfim, que a gente possa ter organizações que consigam captar do próprio município uma arrecadação fiscal que as empresas possam doar, enfim. Exemplo aí das leis de incentivo fiscal, enfim. Outra coisa que eu achei bem interessante em Minas Gerais também, descobri num congresso o ano passado, no final do ano passado, o CREF de Minas Gerais financia cursos via EAD para formação em educação no saúde da família. Então, o CREF financia o custo que o professor de educação física pagaria. Esse curso é mantido pelo Unesco, que é um núcleo de estudos de cidades de saúde coletiva, saúde urbana, melhor dizendo, e tem um grupo bem interessante lá. Eu fiquei bem impressionado assim com a forma. Quer dizer, é a universidade fazendo cursos à distância e com financiamento do CREF, com apoio também, obviamente, da Secretaria de Saúde.
Outra experiência, essa eu cheguei a compartilhar com o Júnior, também espero que tenha ido para a rede de São Paulo, né, do Estado de São Paulo. Existe um convênio entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Santa Catarina, com a professora Tânia Benedetti, e eles estão fazendo um levantamento no âmbito nacional de experiências exitosas em atividade física na atenção básica. Tem uma descrição do projeto aí, a ideia é que eles ouçam experiências por aí, mas também vão entrevistar os gestores de todos os municípios brasileiros. Eu não sei se isso é fato, mas parece que isso está ligado também à construção de um guia nacional de promoção da atividade física, e que vai emendar com a minha fala na sequência. Bom, esse é o do projeto. Em 2015, nós fizemos uma reunião com o Ministério, ainda à época a Débora Malta estava, porque a nossa expectativa, eu digo o grupo de pesquisa que eu pertenço, Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, na época o Vitor foi convidado também, enfim, que a gente queria aproximar o histórico do guia alimentar, né, que é uma coisa bastante bem sucedida do ponto de vista de construção, para um guia de atividade física. Essa reunião aconteceu, traçamos planos, mas aí, obviamente, como as coisas, vocês sabem, são lerdas, né? Nesse processo se perdeu, a Débora saiu, e agora a Sociedade Brasileira de Atividade Física está querendo retomar a construção de um guia nacional, porém, a gente entende que a liderança tem que ser do Ministério da Saúde. Foi constituído vários GTs na Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, eu fui convidado para liderar o GT de Políticas Públicas, então a gente está tentando fazer uma aproximação para mitigar as rusgas que existem entre a pessoa que lidera no Ministério da Atividade Física com a área própria de atividade física e envolver também toda a sociedade, fazendo uma escuta para assim, o que a gente colocaria num guia nacional. Porque a gente entende que um guia nacional tem que vir pelo Ministério, não pode vir por uma sociedade, porque a gente acha que teria mais legitimidade, obviamente, o poder público conduzir, liderar o processo, não isoladamente, mas com participação da população. Então, isso eu acho que é uma coisa que pode ser inovadora, e, obviamente, que a rede do Agita, a gente vai contar com ela. Acho que aqui tem uma questão, o programa Academia da Saúde, não vou me alongar nele, mas assim, esses são os dados mais recentes, de 2017. Nós fizemos um levantamento no Estado de São Paulo, trabalhamos com um projeto de pesquisa avaliando o que acontece, quer dizer, tem bastante oportunidade. Eu acho que é um espaço que está preenchido principalmente por professores de educação física, ainda que o programa não seja mais só de atividade física, mas acho que o Agita São Paulo poderia, nos seus municípios parceiros, potencializar a ação. A cobertura é baixa, atende muito pouca criança e adolescente, então acho que tem know-how para a gente fortalecer as pessoas que estão gerindo esses polos espalhados por São Paulo. São Paulo são 226 polos. Eu acho que eu tenho... Tem um slide só para vocês terem uma distribuição. Enfim, esse dado é do Centro de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado de São Paulo, que a gente está trabalhando no encerramento dessa avaliação de Estado. Outra questão que eu acho que é importante, né, lembrar, a gente tem uma fragmentação partidária, isso deve diminuir agora com as novas mudanças políticas, mas acho que uma inovação seria como que o Agita se fortalece ou se aproxima do poder executivo e legislativo, e principalmente do legislativo, porque do executivo, às vezes, a gente acho que até tem aproximação, os municípios fazem bem isso. Para vocês terem uma ideia, o programa Bicicleta Brasil, que foi lançado em outubro de 2018, ele começou a ser tramitado em 2009. Então, a gente sabe que o tempo político não é um tempo da pesquisa, tal, mas começou em 2009 e saiu agora. Então, o Agita já tem, né, já está crescidinho, é adulto, então acho que vale a pena, acho que resgatar uma ideia que eu me lembro que a gente já teve lá no passado, de ver qual é a legislação que nos municípios tem na área de atividade física. Acho que valeria a pena até para reverberar em outros municípios, mas fazer um trabalho de aproximação para que a gente consolidasse leis também, enfim, coisas que pudessem ajudar. Por exemplo, uma que está parada há muito tempo, que seria o desconto no imposto de renda a partir do momento que o indivíduo paga uma academia. Então, existem projetos parados. Eu fiz um levantamento recente para trabalhar com os alunos de quantos projetos, tanto no Senado Federal quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, apareciam os termos, né, que estão aí registrados. São Paulo, você veja que a barra está pequenininha, aí aqui eu faltei na aula de fazer slide lá no Celafiscs, mas, de qualquer maneira, dá para ver que é bem grande. Mas, provavelmente, eu não fui esmiuçar o que eram os projetos, né, mas a maioria em São Paulo são de construção das academias ao ar livre. Então, existe uma série de coisas acontecendo aí que, às vezes, estão perdidas, que a gente não está captando. Então, acho que uma inovação seria fazer uma aproximação ou de levantamento, até de identificar aqueles, por exemplo, políticos ali que estão ali nos representando, né, e que têm mais vocação ali para os projetos de atividade física.
essa é uma aproximação que eu acho que o Agita faz, mas poderia fazer melhor. Eu peguei um exemplo aqui interessante, que é um projeto aqui do Estado de São Paulo para acabar com o chamado fast training, quer dizer, o treinamento de alta intensidade. Um projeto sem pé, sem cabeça, mas está lá. Então, assim, talvez uma aproximação com as câmaras, tanto municipais, estaduais, elas têm espaço para a formação dos técnicos, se não dos representantes, né, dos seus assessores. Ainda que eu sei que a aproximação com assessores tem sido uma complicação nesse país, mas a gente há de acreditar que também tem gente ali competente e que possa ser influenciada com a vertente, né, da promoção da atividade física, da saúde, do estilo de vida saudável, para que ajude a constituir. Outra coisa que eu acho que é um ponto de inovação também interessante, o Vitor falou do plano global, né, da OMS, que traz objetivos sustentáveis, né, do desenvolvimento sustentável. Então, acho que essa é uma temática pouco trabalhada também em todas as áreas. Então, casar melhor o que a OMS fez, mas também no Agita, acho que seria bem interessante. Porque isso seria um ponto acho que de convergência de vários profissionais, porque aí traz as questões de ambiente, acho que é para favorecer aquela integralidade que aqui muitos que me antecederam falaram. Trazer poucos artigos aqui que eu acho que são interessantes e inovadores, obviamente de pessoas que eu tenho alguma relação. O Leandro é um menino que está atualmente em Cambridge, se tornou pesquisador, fez doutorado com Alex Florindo, trabalhou lá no nosso grupo. A tese dele foi usando modelos de agentes, sistemas complexos para estimar questões de atividade física. Então, acho que hoje a gente tem técnicas bem interessantes para poder estimar que impacto a agita teria, enfim, não somente fazendo com pesquisa com dados reais, mas fazendo estimativas a partir de dados reais, usando a teoria de sistemas complexos e modelos de agente. Acho que é bem interessante. Tem pouca gente estudando isso no mundo. Esse é um artigo que o Matias Roberto, né, o Matias Locke, publicou junto com o Paulo Henrique. O Douglas está lá, não sou eu, né, mas o Paulo Henrique é do nosso grupo também. E eles estão trazendo um pouco a questão da economia comportamental. Muito do que foi falado, as pessoas sabem, mas não fazem, porque a gente não decide racionalmente, né? Geralmente o cérebro nos trai com decisões que não têm a ver com a racionalidade. A gente acaba avaliando muito mais os benefícios de curto prazo, por exemplo, do que de longo prazo. Então, preciso investir para a minha saúde. É interessante, algumas pessoas conseguem, mas a maioria não. Ela vai se render aos benefícios mais imediatos. Então, existe todo um conhecimento de economia comportamental sendo estudado nas áreas da saúde, e a atividade física já tem coisa publicada. O que eles fizeram é um artigo de 2 páginas, bem interessante. Eu acho que é um tema também que vale a pena aprofundar. Outra coisa que eu acharia interessante também, a gente tem já essa questão, né, de você reconquistar a cidade passar a ser do indivíduo novamente, enfim. Então, a aproximação do Agita, por exemplo, com o movimento Ruas Abertas, né? Sorocaba teve experiência que durou durante o período, São Paulo tem agora, obviamente, o marco aí com a Avenida Paulista. Tem muitas ONGs envolvidas nessa militância, então acho que é um assunto que valeria a pena se aproximar e ver como que a Agita está inserido nesses espaços abertos, ainda que no final de semana, não só para atividade física, mas a integração com o lazer também. Então, acho que existem questões que o Agita poderia se aproximar de maneira mais efetiva. E aproveito aqui para dizer que essa aproximação com ONGs que estão militando, por exemplo, pela mobilidade a pé, pelo uso da bicicleta, enfim, é uma rede de ONGs que militam nessa questão. A gente tem uma rede aqui de pessoas mais ligadas à academia, intervenção, mas há uma rede de militância, vou usar esse termo, de mobilidade social que a gente está um pouco distante. Então, trabalho em rede também, que eu vou concluir a fala. Fico feliz que vocês tenham colocado isso como meta também. Não sei se meta, objetivo, enfim, não me lembro. E esse é uma última contribuição que eu faço, que é essa questão da rede. A gente publicou recentemente também a experiência da Gemelino Matarazzo, como a rede ali de promoção da atividade física está articulada. Então, acho que basicamente seriam essas questões aí que algumas coisas que eu ouvi e achei que caberia nesse momento de inovação. Tá bom? É isso. Obrigado. Tá certo. Não, eu vou ser extremamente breve, até porque eu até fiz meus apontamentos aqui, e eu levei a sério a frase que eu ouvi pela manhã aqui, já que nós estamos imersos em informações, é importante clareza, né? A clareza é o poder. E eu, na verdade, pensei, quando falei em consolidação e inovação, eu coloquei aqui pensando nos meus 12 anos que passei na equipe do Agita São Paulo e nos 10 anos que estou fora, tá certo? Uma visão de quem não atua mais diretamente.
Acho que a grande inovação, o Agita é um programa inovador, acho que a primeira grande inovação do Agita São Paulo foi aquela ideia de se trabalhar com parcerias e intersetorialidade. Acho que essa foi uma grande inovação na criação do programa. Hoje eu acho que isso cai no campo da consolidação. Acho que o Agita está consolidado como um programa que trabalha com parcerias e intersetorialidade nessas parcerias. Porém, eu acho que, aí pegando também o final da fala do Douglas, eu acho que talvez é importante, não sei como é que está, ou fosse uma inovação, ver como trabalhar com essas parcerias locais, ou essas parcerias que não estão tão próximas da gestão do programa. Eu me lembro que tinha uma proposta, eu não sei como isso caminha, mas eu acho que é uma coisa interessante, que são os comitês. Não tinha, na época eu pensava nos comitês, assim, o comitê de medicina, o comitê da escola, inclusive eu acho, até por atuar hoje na gestão de uma universidade privada, eu acho que seria importante, acho que na questão do programa, uma aproximação ou um comitê, alguma coisa que envolvesse as universidades. E eu nem penso que as universidades possam apoiar tanto o programa, vou falar até pela universidade da qual eu atuo, mas eu acho que é importante, acho que a população universitária é importante para a questão do Agita, talvez futuro. A população que eu falo são os alunos que são ingressantes da universidade, são alunos recém-saídos da escola, então podem dar uma visão disso. Você tem na universidade hoje todas as classes sociais e você tem diferentes profissionais. Eu acho que talvez aproximar da universidade, mas a universidade que eu falo é a população universitária. A outra inovação, quando se lançou o Agita São Paulo, que eu acho que foi algo importante, foi a questão da mensagem. Eu acho que isso está consolidado hoje, os 30 minutos de atividade física. Isso foi uma coisa que ficou consolidada. Se tem uma inovação na mensagem hoje, e se fala a questão do todo passo conta. A minha preocupação, eu acho que, quando as pessoas recebem a informação, parece que uma está sobrepondo a outra. E nós, talvez, na clareza, o foco do Agita São Paulo no início é a questão, a gente tem um foco em minimizar sedentarismo, um foco no sedentário, em tirar as pessoas do sedentarismo. Acho que o todo passo conta é uma mensagem mais direcionada para o sedentário do que os 30 minutos de atividade física, está muito mais distante. Mas eu acho que tem uma sobreposição aí, talvez, ou as pessoas não estão entendendo bem essa questão, essa mensagem do todo passo conta. Acho que o todo passo conta é uma mensagem importante para o sedentário. E aí, não sei, o Luiz está lá, não sei se é o sedentário convicto ou não convicto, né? Porque o sedentário convicto talvez fosse aquele classificado antigamente como pré-contemplativo. Na questão, outra coisa que foi uma inovação no Agita, a questão de avaliação e pesquisa. Ficou claro aquela coisa da gente avaliar a atividade física moderada e vigorosa, que era o que se valia, e nós avaliamos a atividade física moderada, vigorosa, e depois veio a questão de avaliar a caminhada, que foi também uma coisa de inovação na área de avaliação. Se hoje a gente tem um foco e pensar nessa questão de todo passo conta, e o foco é próximo no sedentário, eu acho que a gente tem que pensar em começar a ver tempo deitado, tempo sentado fazendo o quê, tempo em pé, tempo caminhando, e se essa caminhada é por deslocamento ou é por lazer, tá certo? Aí tem exercício, esporte, ainda tem a preocupação se tudo isso é lazer ou não, porque tem a questão do lazer. Então, se o foco é no sedentarismo, talvez em avaliação fosse interessante pensar nisso. O outro item que eu coloquei aqui, que eu acho que também era uma das linhas do programa, que era a formação de recursos humanos. Na formação de recursos humanos, a gente teve essa questão das redes, as reuniões, inclusive o curso de São Pedro, que tem essa linha de formação de recursos humanos. Talvez seja importante tentar atingir novos profissionais da área da saúde, ou não também. Acho que é importante ter a presença de um pedagogo. Aqui tem a colega que falou que é pedagoga, eu acho que é um profissional talvez seja importante, principalmente nas questões voltadas ou próximas à escola. Na questão das ações políticas, eu acredito que seria importante, eu coloquei essa questão da dificuldade do profissional de educação física ingressar na área da saúde, embora seja está mais acessível hoje, mas ainda é uma grande dificuldade. E, por último, para manter aí o tempo certinho, a questão da intervenção. Então, quando a gente falava de Agita São Paulo, nós tínhamos duas coisas. Ouvi pessoas dizendo duas visões. Um programa de parcerias e um programa de intervenção. E se nós traçamos muitas intervenções voltadas para a questão da atividade física, para que as pessoas fossem ativas, e pegando o dado que o Vitor mostrou aqui, que
nos últimos anos não mudou o número de ativos e também não mudou o número de sedentários, talvez a explicação é que o insuficientemente ativo ele transita para os dois lados. Então, talvez tenha que pensar em alguma coisa focado nesse grupo ou tentar estudar melhor o grupo de insuficientemente ativos. Tá aí, eu tentei pontuar algumas coisas na questão de inovação e consolidação, sem tocar nas questões tecnológicas, porque toda vez que fala inovação, a primeira palavra que vem na cabeça da gente é a questão tecnológica. Okay? Obrigado.